Junte a sua voz às vozes humanas. O Voz tá lá junto com você de cor. Segunda fase da Unesp chegando, a nossa semana 39 foi uma super revisão da Unesp, não é? Então vamos lá. Para a redação, a gente propôs a seguinte frase temática, olha lá. É uma pergunta, né? A gente tem 4 textos de apoio e a pergunta é a seguinte: é possível viver uma vida autêntica no espaço virtual? Seguindo a tendência da Unesp, a gente precisa responder essa pergunta, essa vai ser a nossa tese, não é? A resposta à pergunta. E essa resposta tem que ser bem embasada, ela tem que ter argumentos convincentes e bem fundamentados, beleza? É isso que vai ser principalmente verificado na sua redação. Não tem tanto segredo assim. A Unesp vai verificar a abordagem temática, né? Se essa pergunta foi respondida, se essas expressões aparecem ao longo do texto, de maneira que esse texto abarque essas questões todas que a proposta traz, não é? É possível viver uma vida autêntica no espaço virtual? Quer dizer, o que seria uma vida autêntica e o que seria o espaço virtual? Dentro dessas respostas, sim ou não? Dá para viver de maneira autêntica nesses espaços, correspondentes, por exemplo, às redes sociais? Ou é basicamente impossível fazer isso? Então, a primeira parte da grade é verificar se isso tudo apareceu no seu texto e se você, de fato, atendeu esse tema dentro de um gênero que seja dissertativo argumentativo, não é? Com 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão, e se você conseguiu responder essa pergunta de maneira adequada, certo? A outra parte da grade vai se desmembrar, tá? A gente vai verificar aí, no caso, a coesão, é a microestrutura do texto, a coesão e a norma, beleza? Então, se tem ali um número interessante de conectivos, de operadores para fazer as amarras entre as ideias do texto, se esse texto está organizado, se uma ideia está bem relacionada com a outra por meio das conjunções, por meio desses operadores que eu mencionei, se tem boas retomadas, né? Se você faz boas referenciações, se você utiliza pronomes para retomar ideias anteriores de maneira adequada, se você utiliza uma boa expansão do vocabulário ali, né? Se você faz a expansão lexical para poder buscar termos anteriores com sinônimos, por exemplo, para não ficar repetindo, né, os termos, certo? Então isso vai ser verificado, ou seja, ali é toda a organização mesmo estrutural do texto e a norma, né, cara? A norma padrão, se você atende aos princípios mais importantes da norma padrão, você não tem aí um desvio gramatical no caso. E a outra parte da grade, ela diz respeito à coerência, né, e argumentatividade no caso. Então, se você utilizou bons argumentos, que sejam coerentes com aquilo que você de fato defende, se você realmente conseguiu defender alguma coisa que não fique em cima do muro, por exemplo, ou mesmo se você trouxe uma argumentação que é condizente com a realidade concreta, que vá além daquilo que se chama de superfície, daquilo que é o senso comum. Você tem que ter bons argumentos com uma análise um pouco mais profunda, fugindo daqueles argumentos que você pesca lá na internet, aquelas opiniões prontas, né? Não é isso que é interessante para quem está aprendendo a fazer redação. Aliás, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Não custa nada e para a gente é muito importante. É só você apertar o joinha que a gente vai ficar com o coração bem aquecido aqui e vão ficar muito agradecido mesmo, assim, porque isso faz girar mais, faz chegar para mais gente. Não deixe de se inscrever e, se possível, comenta. Como que você faria esse texto, né? O que você, de repente, ficou com dúvida, se você tem alguma coisa, algum outro tema aí que você acha que também seja possível, né? Que seja um tema que possa ser cobrado no vestibular da Unesp, tá bom? Deixe aí o seu comentário, compartilhe com seus colegas. A gente vai ficar com o coração realmente muito aquecido, eu e Marco Antônio. Esperamos que você consiga fazer esse clique no joinha aí funcionar bastante, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se. E lá no link, lá da bio, né, lá no Voz Humanas, você vai conseguir achar o seu formulário para fazer parte do Vozes em 2026, até dia 21 de dezembro deste ano, 2025, valores promocionais. Nesse primeiro lote das inscrições, corre lá, porque a gente já está preenchendo algumas vagas e você não vai querer ficar sem, não é? Depois, lá na frente, a gente às vezes esquece, né, dessas coisas, deixa para lá, não conversa com os pais e vai passando. Então não deixe de comentar com seus pais, com seus responsáveis aí, para poder fazer parte do nosso time campeão em 2026. Você vai perceber, esse ano a gente trabalhou com inúmeros temas que foram cobrados em alguns vestibulares, não é? Mesmo o tema do Enem, a gente já tinha trabalhado também. E assim, a gente conseguiu fazer com isso muitas pessoas alcançarem os seus objetivos. Então, por exemplo, a Manu Maru, ela conseguiu passar em 2 faculdades de medicina.
Nas duas, os temas tinham sido trabalhados e ela conseguiu ir muito bem nas redações. Venha fazer parte do Voz Humanas em 2026, beleza? Pessoal, em vista disso, lá na aula a gente trabalhou bastante, o Marco trouxe muita coisa aí de repertório para a gente poder trabalhar, não é? E aí eu fiz o esboço aqui da minha redação, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Agora, primeiro eu vou falar bem rapidinho no que eu fiz aqui para planejar meu texto, né? Qual que foi meu projeto aí, qual que foi a minha proposta para poder trazer esse tema para uma redação, né? Então, olha só, primeiro, eu preciso responder se é possível viver uma vida autêntica no espaço virtual. Na introdução, a introdução é uma parte somente expositiva, não é? Eu não vou ficar argumentando agora, porque eu preciso apresentar para o leitor o meu tema. Então, eu vou dividir a minha introdução em 3 partes. Quais são essas partes? Vou contextualizar, vou trazer o tema, essa questão de uma vida autêntica e das redes sociais ou do espaço virtual. Na última frase, eu vou responder já categoricamente essa pergunta, beleza? De maneira mais direta e objetiva. Eu vou dizer que não é possível. Quando eu planejei meu texto, evidentemente, eu escolhi essa tese, né, porque eu sei que essa é a minha opinião e é aquela que eu vou conseguir sustentar com uma boa argumentação. Eu pensei assim, tá, beleza, então eu vou dizer que não é possível. Quais são os 2 motivos que me levam a crer que isso não seja possível? Primeiro, que o espaço das redes sociais, o espaço virtual de uma maneira geral, ele vai impulsionar muito o egocentrismo das pessoas, né? Então esse é o primeiro tópico que eu vou abordar. Uma questão de ego, uma questão de individualismo ali, que vai ficar sempre mais exaltado no contato com as redes sociais. O segundo ponto, né, que vai sustentar aí a minha tese, é que é uma questão humana esse desejo de ter aprovação das pessoas, né? Aquele lance de um inferno são os outros, Jean-Paul Sartre aí, que escreveu isso, e numa peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes, né? Aliás, é uma personagem que vai dizer isso, uma personagem da peça, que o inferno são os outros. Então, os outros estão sempre julgando e a gente está passando pelo crivo desse julgamento de uma maneira que a gente quer sempre ser aprovado, né? A gente quer o aplauso do indivíduo aí que está do outro lado, tá bom? São esses 2 pontos que vão sustentar o meu não. Não é possível viver uma vida autêntica em redes sociais. Belezinha? Tá. Então quer dizer que eu vou contextualizar primeiro, né? Depois eu vou fazer uma conclusão só para retomar ali minha tese e reforçar minha tese. Para contextualizar, eu escolhi Fernando Pessoa, porque quando a gente lida com rede social, o que muita gente faz é desdobrar a própria personalidade, é criar um personagem, é criar ali uma máscara para se apresentar para os outros. Isso não é autenticidade, né? E o que tinha a ver com Fernando Pessoa? Porque eu lembrei do Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa é responsável pelo surgimento de heterônimos, não é? Ele criou seus heterônimos, ele criou dezenas de heterônimos, alguns dos quais ficaram mais conhecidos. Por exemplo, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. O próprio Fernando Pessoa já dizia que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, quer dizer, quando o poeta finge uma dor que ele sente de verdade, isso já mostra que existem 2 verdades ali para o poeta, né? Uma verdade que é criada, entre aspas, o que é bastante paradoxal, ou seja, é a própria poesia, é o tema que vai ser desenvolvido pelo poeta. É a criação literária, né? A invenção do poema ali. Quando o poeta vai fingir uma dor para falar dessa dor no poema, ele tem que lembrar um pouquinho de como que essa dor é, não é? Por exemplo, vou falar de saudade. Num poema, eu não estou sentindo saudade de ninguém, porém eu tenho que escrever um poema que fala sobre saudade. Então eu vou ter que sentir um pouquinho daquela saudade, pelo menos para falar categoricamente sobre ela, e eu finjo que é dor. Então é uma dor que deveras eu sinto, de verdade eu sinto, não é? Quer dizer, o Fernando Pessoa ele é o mestre desses desdobramentos de personalidade. Claro que no caso das redes sociais não é a mesma coisa, porque o Fernando Pessoa nos legou 3 dos grandes escritores do modernismo em Portugal, ele mesmo sendo um dos mais importantes da história de nossa literatura. Mas, no caso aqui das redes sociais, não é bem isso que acontece, a gente não vê, né, com frequência grandes poetas viralizando por aí, certo? De qualquer forma, é parecido esse lance de desdobrar a personalidade com o que acontece nas redes sociais, por isso que eu fiz a minha analogia aqui. Então, aí beleza, contextualizei, vou apresentar o tema e depois minha tese. Como é que vai ficar, pessoal? Vamos ler junto comigo? Num processo de desdobramento de sua personalidade, Fernando Pessoa, um dos maiores escritores da língua portuguesa, revelou ao mundo Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, assim como muitos outros heterônimos. No cenário brasileiro atual, um fenômeno não tão poético,
o qual não traz nenhum grande escritor virtual como legado, se manifesta a inserção cada vez maior do indivíduo no contexto virtual, de modo a desdobrar personalidades, num processo semelhante, mal comparando, ao que ocorreu em pessoa. Apesar de ser ideal que a autenticidade reine nas redes sociais, parece impossível que isso ocorra. Então, quer dizer, já deixei clara a minha posição, né? Não é possível que ocorra autenticidade, né? Primeiro parágrafo para sustentar essa minha tese de que não é possível, ou seja, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Nesse viés, percebe-se que os papéis desempenhados na internet são diferentes daqueles que se veem na vida prática e real. Segundo a pesquisadora argentina Paula Sibilia, o espaço virtual é um cenário para o show do eu, ou seja, as pessoas se deixam levar pelo egocentrismo para buscar uma projeção espetacular de si mesmas. Ocorre que em redes como Instagram e TikTok, o que se divulga é distante do cotidiano, ou seja, uma imagem moldada e idealizada para agradar a um público. Assim, mesmo as atitudes consideradas autênticas, como limpar a casa, ajeitar os cabelos, fazer atividades físicas, quando compartilhadas em redes, são muitas vezes falsas, realizadas apenas para gerar uma simplicidade que não existe. Olha só, a primeira coisa que eu coloco é uma afirmação, né? A afirmação de que papéis desempenhados na internet são diferentes daqueles que são desempenhados na vida real. Eu tenho que provar isso, né? Como que eu vou provar? A prova, de fato, está no compartilhamento das coisas que acontecem em rede aí, as pessoas vão compartilhando o seu dia a dia. E esse dia a dia, eu exemplifiquei com limpar a casa, fazer atividade física, por exemplo, nem sempre são coisas autênticas, elas acontecem de fato daquele jeito, né? A imagem produzida é uma imagem do indivíduo que é distante da realidade, certo? É uma simplicidade que não existe. Provei, quer dizer, mostrei que os papéis empenhados na internet são diferentes do cotidiano, porque o cotidiano não é daquele jeito, né? Aquele jeito idealizado. Para aprofundar, trouxemos Paula Sibilia, Marco Antônio, o Marquinho, professor de Sociologia, Filosofia e História e Geografia, trouxe para a gente a Paula Sibilia, essa pesquisadora argentina. Marquinho, como vai? Tá tudo em paz. Pera aí, vou ver nas suas redes sociais. Parece que você virou atleta na Disney lá do lado do Pateta. Paula Sibilia é pesquisadora, o show do eu é obra inspiradora. Nasceu na Argentina e mora aqui. Mostrou que publicar é existir. Pra quem queria muita liberdade, você agora é escravo na verdade. Nas redes liberdade é ilusão, o ditador te molda a opinião. Que é um repertório bem atualizado, né, cara? Ela escreveu uma escritora chamada Paula Sibilia, que escreveu O Show do Eu, não é? Então ela vai dizer que, nesse livro, de uma forma geral, que as pessoas, elas desempenham papéis, evidentemente, para se espetacularizarem. Então, na verdade, o que eu coloco na rede social é uma projeção vendável de mim mesmo. Eu preciso ser comercializado de alguma forma, né? O tempo inteiro ali alimentando esse tipo de espetacularização, tá? Então, é a mesma, ela vai, inclusive, fazer uma analogia interessante, né? No universo cristão, a confissão é feita por um sacerdote. No caso dessas pessoas que compartilham seus cotidianos de maneira idealizada, parece que o sacerdote virou agora, estou me confessando não para um sacerdote, mas para uma multidão de pessoas que estão ali se engajando. Porque se não tiver engajamento, também não vale, né? Tem que ter o espetáculo. E você viu que eu fiz uma afirmação, então, coloquei esse repertório, provei a afirmação que eu tinha feito lá no início, coloquei uma consequência. A consequência é que esse tipo de compartilhamento não simplifica nada, não é nada de simplicidade. Tá, o segundo ponto, então, vamos lá para o D2, não é? Tal análise aponta para uma característica fundamental das redes sociais, o desejo humano de reconhecimento e aprovação. Sendo assim, o compartilhamento de qualquer conteúdo que não gere engajamento é fortemente desencorajado pelas próprias plataformas.
E o cotidiano real de todos é marcado por uma monotonia que não cabe nas telas de celular. Esse panorama é parecido com uma característica do romantismo literário, no qual o indivíduo tendia a fugir da realidade, idealizando pessoas e cenários. Desse modo, finge-se uma felicidade plena no mundo virtual, por meio de postagens que mostram ostentação, romantizando-se a realidade. Tá? Então, primeiro, eu disse, olha só como é que eu estruturei meu desenvolvimento 2, minha argumentação. Fiz uma afirmação, é uma característica humana o desejo de aprovação, que é também característica fundamental de redes sociais. Beleza. Se eu quero aprovação, se eu como ser humano quero aprovação dos outros, eu vou ser desencorajado a postar qualquer coisa que não gere o engajamento que me dará esta aprovação, os meus likes, as minhas curtidas, os meus comentários, né? A monotonia não vai caber, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, como no romantismo, idealizar as coisas, fugir dessa realidade monótona e criar uma realidade que não existe, com uma ostentação que não corresponde, de fato, à vida da maior parte das pessoas, né? Isso é fugir da realidade, isso é escapismo, tá? Cria-se uma ilusão por meio dessas redes sociais. É isso. Consegui sustentar minha tese, agora eu vou para o desfecho, para a conclusão no meu texto. A conclusão, pessoal, como não é proposta de intervenção, isso não é o Enem, então a gente vai fazer o quê? Uma conclusão pela síntese. Eu vou primeiro reforçar a minha tese, depois justificar, retomando algum ponto da minha argumentação, fazer um desfecho. O meu desfecho eu procuro fazer sempre buscando a primeira frase do texto, aquela na qual eu falava sobre Fernando Pessoa. Então, primeiro ponto, reforço da tese, vamos lá, 3, 2, 1. Portanto, o fingimento impede que haja autenticidade nas redes. O que o espaço delas impulsiona é a espetacularização do ego, e isso se distancia da realidade, por vezes monótona ou indesejável, que faz parte da normalidade humana. Mais que a idealização, mascara. Assim, fingindo que não há dor, seguem os internautas fingidores. Aí você viu que eu fiz uma referência a um poema específico do Fernando Pessoa, nesse meu desfecho, já que eu tinha falado do Fernando Pessoa lá no início do texto. E na segunda frase, você percebeu também que eu retomei elementos ali do meu desenvolvimento 1, principalmente, tá bom? Porque na conclusão não é hora de apresentar absolutamente nada de novo. A gente tem que fazer um desfecho mesmo ali, sintetizar aquilo que foi trazido para mostrar que a nossa tese valeu mesmo, certo? Assim como vale mesmo a sua participação aqui no Voz Humanas, assim como vale mesmo a sua dedicação, como ela valerá na segunda fase, você vai gabaritar, você vai conseguir chegar ali na nota 28 de maneira tranquila, você vai ver, você vai respirar e sentir o Olimpo dos grandes vestibulares. A bela, linda, maravilhosa, espetacular Unesp te espera, vai ser uma honra que ela te receba no ano que vem, pode ter certeza disso, eu estou torcendo muito. E você pode comentar, você pode mandar para o Voz Humanas a sua dúvida, a gente está aqui para responder, tá bom? A gente está aqui para ajudar e você também dando o seu like, compartilhando esse conteúdo. Vamos junto para a segunda fase, eu estou junto com vocês, o Marco está junto com vocês, Vozes Humanas, junto com vocês na segunda fase da Unesp em 2025.